Existe aura, aquele campo de radiação em volta do corpo humano que o esoterismo defende. Para a ciência, isso existe, mas é um outro nome: campo de oxidação. Em alguns pontos, a ciência e o esoterismo, eles se convergem porque existe uma semelhança entre as teorias. É claro que são coisas bem diferentes, mas na prática, o campo de oxidação, que nós vamos explicar agora como funciona, que seu corpo, sim, ele tem radiação de algumas coisas que são muito parecidas com a famosa teoria da aura, que o nosso corpo, nossa alma, eles expandem alguns fluidos, algumas forças, e isso realmente acontece. Uma prova rápida: você já encostou em alguma coisa e saiu faísca? Esses tipos de situações, elas existem. E como que isso acontece e como que você consegue ao seu redor, a sua energia corporal, a oxidação, claro que não é tão forte quanto os esotéricos dizem, mas você sim irradia algumas energias e você consegue controlar ou então amenizar a energia positiva ou negativa. E é exatamente sobre isso que eu vou falar agora. É interessantíssimo, eu passei o olho nesse artigo da BBC e os melhores cientistas do mundo falaram para nós. Vejam só ao meu lado aqui como está a matéria. Realmente a pessoa do meio, ela está bem, e no outro lado ela está mal, e realmente o campo de força ali, o campo de oxidação dela é bem diferente. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar sobre agora, nesse tema da Alicia Hernandes, que é da BBC News Mundo, 21 de setembro de 2022. O curioso campo de oxidação que rodeia nossos corpos e ajuda a limpar o ambiente. Isso é científico. Por mais que tenha um teor esotérico, isso é científico, e eu vou mostrar para vocês como isso acontece e por que acontece, e que vocês podem simplesmente usar no dia a dia. O curioso campo de oxidação que rodeia o corpus e ajuda a limpar nosso ambiente. Alicia Hernandes. E as pessoas emitem componentes químicos ao respirar ou transpirar, por exemplo. Era algo que você já sabia? Eu espero sim. Mas e podemos transformar outras substâncias e, ao longo do caminho, limpar nosso ambiente? Eu acredito que não. Ou talvez você imagine que isso seja apenas esoterismo. Mas veja bem como é ciência. É exatamente isso que um grupo de cientistas do Instituto Max Planck de Química da Alemanha, justamente com pesquisadores dos Estados Unidos e da Dinamarca, descobriram. Temos um campo de oxidação que muda a química ao nosso redor. Tanto fora quanto como dentro de nossas casas, nos transportes, no trabalho, estamos expostos a uma infinidade de produtos químicos e poluentes. Desde tintas, emissões de gases, ou até mesmo produzindo atividades como cozinhar ou limpar. Fora de casa, esses produtos químicos geralmente desaparecem naturalmente. Como? Com uma forma infalível: raios ultravioletas vindos do Sol, vapor de água e ozônio. Quando esses três componentes entram em contato, são produzidos radicais hidroxila ou OH, moléculas altamente reativas responsáveis por grande parte da limpeza química do meio ambiente. É por isso que esses radicais muitas vezes são chamados de detergentes da atmosfera. Aí prestando atenção como é legal essa matéria. Mas dentro de casa é mais complicado que haja uma alta concentração de radicais OH, nesse caso o ozônio que vem de fora, que façam que os componentes químicos do ar se oxidem. Ou assim, acreditam até agora. Um estilo inédito. Abre aspas. Nós buscamos entender como se limpa a atmosfera. Um mecanismo incrível, já se compreende bem, disse a BBC News Mundo, serviço em espanhol da BBC, o professor Jonathan Williams, especialista em química da atmosfera do Instituto Max Planck, e que liderou esse novo estudo. Até agora, as pesquisas sobre espaços fechados analisam quais componentes são emitidos por móveis, pinturas ou cortinas. Até percebem que a única coisa em comum em todos os espaços habitáveis é o ser humano. Então pensamos em ver como a presença dos humanos afeta a atmosfera no interior da residência. Todo esse conhecimento, métricas e aparatos tradicionalmente usados nesses estudos da atmosfera ao ar livre foram aplicados em ambientes fechados. Abre aspas. Fizemos novo experimento em um ambiente que era ideal, controlado porque queríamos determinar o que vinha apenas dos humanos.
É a primeira vez que isso é feito, explicou Nora Zanoni, química do Instituto de Ciências Atmosféricas do Clima de Bolonha, Itália, e autora deste estudo publicado na revista Science. Para fazer isso, eles usaram uma sala feita inteiramente de aço inoxidável, uma câmara de controle climático, onde não havia nada além das 2 mulheres e dos 2 homens que participaram do experimento. Abre aspas. Parece um ambiente bastante sóbrio, porque não tem móveis, tapete, nada. Cuidamos até para que as roupas dos participantes fossem lavadas com detergente sem perfume, para garantir que não entrassem na sala. Demos a eles uma pasta para escova de dentes especial. Foi tudo muito cuidadosamente controlado, contou Williams. Olha que inteligente esses caras são, fizeram uma coisa bem legal. Os cientistas fizeram testes em diferentes temperaturas e umidades, trocaram as roupas dos participantes para expor mais ou menos a pele, medindo os níveis de ozônio que entravam na câmara de metal. Quanto mais pele exposta, mais oxidação. Depois de expor os participantes às diferentes quantidades de ozônio, eles viram que foram gerados radicais hidroxila OH. Ficamos surpresos porque foi gerado bastante radical, foi uma concentração realmente alta. Eles descobriram que o ozônio reage com a pele humana. Existe um óleo que nossa pele produz naturalmente e é isso que mantém flexível, e o ozônio reage com os seus principais componentes, disse William. Nesse momento, ocorre uma reação em cadeia. O ozônio reage com o óleo da pele, produzindo outras moléculas na forma gasosa que são emitidas no ar, e essas, por sua vez, reagem novamente com o ozônio, o qual radicais OH são produzidos. E quanto mais pele expostas, mais radicais OH. Os detergentes da atmosfera são gerados. Uma aura ao nosso redor. Para entender melhor e ver como esse campo de radicais OH fica ao nosso redor e ao longo do tempo, eles criaram uma molécula cinético-química na Universidade da Califórnia com outra dinâmica de fluidos feito pela Universidade Estadual da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Com ambos os modelos, eles viram que o campo de oxidação gerado pelas pessoas varia de acordo com diferentes condições de ventilação e ozônio. A partir dos resultados, ficou claro que os radicais OH estavam presentes abundantemente e formando fortes gradientes espaciais, diz o estudo. No modelo gráfico, o campo de oxidação parece uma espécie de labareda de diferentes tonalidades que sai do nosso corpo para o exterior. Olha que interessante! Vendo as imagens, podem lembrar que algumas crenças espirituais conhecem como aura um campo de energia com cores diferentes que nos cerca. Uma visão um tanto esotérica do assunto que o Williams não compartilha. É uma boa visualização de como o campo realmente se parece, mas não tem nada a ver com essas coisas que são científicas, afirmou. Os gradientes, os diferentes valores e, portanto, as diferentes cores que vemos coincidem com as evidências empíricas da química que medimos. Por isso, tivemos a confiança de mostrar que em torno do ser humano aparecia isso, enfatizou Williams. As implicações para o futuro. Embora Williams e Zanoni nos digam que esse é um primeiro passo, eles destacam a importância futura que essa descoberta pode ter em muitos âmbitos das nossas vidas. Em ambientes reais temos muito mais fontes, a química é mais complexa, mas já temos uma linha de base para que poderia ajudar, por exemplo, a mitigar a acumulação e concentração de tóxicos em ambientes fechados e melhorar a qualidade do ar, disse Nora Zanoni. Embora o estudo seja focado na química, outra área é ver com que efeitos tem a saúde das pessoas, e embora ainda precise de mais estudos, esse já é um caminho, acrescentou a cientista. Quando se trata de efeitos na saúde, há algo importante para sabermos, especialmente após a pandemia, em que todos tivemos de ficar presos por muito tempo, diz a Zanoni. Para o estudo de materiais, pinturas, móveis e toxinas que contêm essa novidade, também pode significar uma mudança. Abre aspas. Até agora, o teste tóxico de um sofá apenas avalia o sofá. Agora será possível avaliar o sofá com alguém sentado nele, porque as emissões do sofá vão chegar até você e vão oxidar na sua própria oxidação. Serão duplamente transformadas de alguma forma, comentou Williams. Zanoni ressalta que, embora não seja a área que estudam, eles consideram que o campo de oxidação que temos ao nosso redor poderia afetar as relações entre as pessoas.
Olha aí, o finalzinho é bom. Muitas vezes se fala que uma parte da nossa comunicação é química. Há uma comunicação química na troca interpessoal. Então, se cada um tem esse campo de oxidação, dependendo de como ele se desenvolve, isso pode afetar o campo do outro. Pontuou o Zanoni. Pode ser que isso impacte nas funções sensoriais de cada um de uma certa forma, concluiu o especialista. Olha que matéria maravilhosa essa da BBC. Eu gostei bastante de ler e entender o campo de oxidação e cuidá-lo do meu.